Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Boa tarde, Sociedade de Rose. Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 22 de agosto de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, né? Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9, a mulher da Samaria. Belíssimo capítulo, né? Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos. Não é esse mesmo, Denise? A mulher da Samaria? Isso. Então, antes de iniciarmos nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos aqui para estudar esse evangelho abençoado que nos traz tantas oportunidades de crescimento, de aprendizado, de consolo, né? Que nos ensina, acima de tudo, a servir o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ilumine sempre, graças a Deus. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Denise, que vai desenvolver o estudo do livro Primícias do Reino, capítulo 9, A Mulher da Samaria. Denise, a Boa palavra está tarde com a você. todos. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos. É. Bom, vamos iniciar mais um belo capítulo, né? Belo e complicado, porque vem uma fase aí de história, Rose, e se você achar que precisa esclarecer alguma coisa, você, por favor, utilize seus conhecimentos de história para me dar uma força aí, tá bom? Então, gente, vamos começar. A Samaria já não desfrutava as glórias do passado, ao tempo do esplendor e da impiedade de Acabe e Jezabel. Destruída em 1720, em 722 a.C., por Sargão II, irmão e sucessor de Salmanasar V. Ali se instalaram os assírios e povos exilados de toda a parte do império, que se estabeleceram numa amálgama de raças e crenças generalizadas. E aí, a nossa autora espiritual põe uma notinha aqui, fazendo referência ao Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 42. Então, vamos lá no Evangelho de João? Quem tiver o Antigo Testamento também deixa aí, por favor, que a gente vai dar uma lidinha na Gênesis, se for necessário. Na Gênesis, não, desculpa, no Gênesis Evangelho de João, qual é o capítulo? 4. Vai passar aqui? Capítulo 4. De 1 a 42. Pronto? Sim, Jesus entre os Vamos samaritanos. continuar. Jesus e a Samaritana, né? Eu estou com a Bíblia do Peregrino, tá? A minha de Jerusalém. Tá ótimo. Então, se a gente tiver aí qualquer coisa para acrescentar, Ana Constantino, Dulcineia, que tem um bom conhecimento do Antigo Testamento também, Alberto, Carmen, tá bom? Os fariseus ficaram sabendo que Jesus ganhava mais discípulos e batizava mais que João. É João Batista, né? João Isso, que Batista. João Batista, isso, batizava mais que João o Batista, né?
se bem que fossem seus discípulos que Ô, Denise, batizavam, e não ele pessoalmente. Oi, querido. veja bem, me orienta um instantinho. Eu sei que é a mulher da Samaria, né? Isso. Agora, o início do parágrafo é qual que você vê uma mulher Não, eu só li da da. Samaria até generalizadas. Quando o Não, aí tu autor começou. espiritual, isso, aí agora eu comecei a ler o Novo Testamento, em João, Ah, então tá. Ah, tá? tu então tá Eu iniciando só agora li o no primeiro capítulo parágrafo, 9. isso. Aí agora a gente vai ler É porque João. minha conexão caiu, eu tive que Aí achar eu o vi que celular, eu perdi. você sumiu de repente, depois voltou. Tem que dar um jeito nesse Zoom aqui. Tá bom, obrigado, amigo. Nada, querido. Então, é, bom, os fariseus ficaram sabendo que Jesus ganhava mais discípulos e batizava mais que João. Aí tem uma observação aqui. Se bem que fossem os seus discípulos que batizavam, e não ele pessoalmente, não era o Jesus, eram os discípulos dele que batizavam. Quando soube disso, Jesus abandonou a Judéia e se dirigiu novamente para a Galiléia. Então, aqui tem uma observação, uma notinha na Bíblia do Peregrino. Aqui temos um daqueles capítulos em que João faz brilhar seu talento de narrador e muito mais sua capacidade de entrelaçar no relato, discretamente, símbolos de perspectiva profunda. Sendo relativamente amplo o relato, convém indicar alguns pontos de referência do processo. A princípio, Jesus aparece sob pano de fundo patriarcal, doador de um dom tão precioso para os patriarcas como a água. Segundo, Jesus é um profeta, porque adivinha os fatos ou porque denuncia uma conduta. Terceiro, Jesus é o Messias que também os samaritanos esperam. Quarto, é o Salvador do mundo, na confissão dos samaritanos, tá? Então, é uma pequena nota para a gente chegar, quando a gente chegar lá nesses versículos, que são o 18, o 26 e o 42, a gente conseguir enxergar de forma mais clara, tá? Tinha de atravessar a Samaria. Então, ele retornou, né? Ele retornou a saiu da Judéia e foi para a Galileia. Agora, eu quero só colocar. Gente, é incrível. Aqui, Rose, eu vou abrir um. Já abri? Como é que eu compartilho aqui? Posso compartilhar? Tá. Vou compartilhar um mapa. Sobe, sobe. Isso. Olhem bem, deixa eu ampliar esse mapa. Vou ampliar a tela. A Palestina nos dias de Cristo. Ai, eu não vou conseguir ampliar muito. Aqui, ó, Jerusalém, né, da Judéia. Olha aqui a Samaria. Eu quis observar esse mapa de relevo, porque olha aqui, ó o Jordão. As margens do Jordão tem o vale, né? E o que acontece aqui, ó? Ele resolve, ó, subir. Olha, gente, é uma distância muito grande para poder chegar aqui na Samaria. Olha as montanhas aqui, ó. Tá vendo? Toda essa parte esverdeada aqui
É o terreno acidentado. E a gente reclama, né? Como a Puxa gente vida, a gente que não reclama. consegue subir do Morém na parte de baixo para o Morém na parte de cima, A reclama gente pra caramba. reclama, mas todos eles caminhavam assim, Paulo, né, porque não tinha Olha, dinheiro para ir, isso. né, cavalos, carruagens, era no pé mesmo, era caminhar. Olha aqui, ó. A Galileia aqui, ó. Da Judéia para Galileia, olha a A região distância. montanhosa. Isso. Aqui até tem, pela Judéia tem até uma parte mais de vale, né? Mas aí ia demorar muito, né? Eles já subiam para Samaria aqui. Subia lá. Nossa, é muita perna, É. é muita caminhada. Bom, depois, quando chegar no outro. Então, ele abandonou a Judéia e foi para Galiléia, foi subir. Aí resolveu passar pela Samaria. Chegou então a uma aldeia da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó dera o seu filho José. Aí estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se tranquilamente junto ao poço. Era meio-dia. Chega uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe diz: dá de beber. Os discípulos tinham ido à aldeia comprar comida. A samaritana lhe responde: como é que tu, sendo judeu, pedes a beber uma mulher samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos, a gente já sabe disso, né? É assim, ódio mortal. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que lhe pede de beber, tu pedirias a ele e ele te daria água viva. Hum, tem uma observação aqui. Pera. A mulher lhe diz: Senhor, 4:11. Bom, isso aqui é o primeiro mal-entendido no estilo de João. Ela resolve a sutil ambiguidade de água viva em água de nascente, não estancada ou recolhida em cisternas, né? Senhor, não tens balde e o poço é profundo. De onde tiras água viva? Acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deixou o poço do qual bebiam ele, seus filhos e rebanhos? Jesus lhe respondeu: aquele que beber esta água voltará a ter sede. Quem beber a água que eu lhe darei, jamais terá sede, pois a água que lhe darei se transformará dentro dele em manancial que brota, dando vida eterna. Diz-lhe a mulher: Senhor, dai-me esta água para que eu não tenha sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. Diz-lhe: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Diz-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois tiveste 5 homens e tampouco o de agora é teu marido. Nisso disseste a verdade. Diz-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais prestavam culto neste monte. Vós, ao contrário, dizeis que é em Jerusalém que se deve prestar culto. Jesus lhe diz: crê em mim, mulher. Chega a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém se prestará culto ao Pai. Vós prestais culto ao que desconheceis. Nós damos culto ao que conhecemos, pois a salvação procede dos judeus. Mas chega a hora, e já chegou, em que os que prestam culto autêntico prestarão culto ao Pai em espírito e de verdade. Tal é o culto que o Pai procura. Deus é espírito e os que lhe prestam culto haverão de fazê-lo em espírito e de verdade. Diz-lhe a mulher: sei que virá o Messias, isto é, o Cristo, né? Quando ele vier, nos explicará tudo.
Diz-lhe Jesus: Sou eu aquele que fala contigo. Nisso chegaram os discípulos e se maravilharam ao vê-lo falar com uma mulher, mas ninguém lhe perguntou o que procurava. Denise, tem Oi? uma notinha aqui, que eu tenho uma pequenininha aqui também, que dá uma notinha, Hum, diz assim, ó, Aqui tem várias. Tem aqui é várias sobre o notas. versículo 16 ao 26. Sim, Diz vamos assim: lá. enquanto os judeus adoravam a Deus no templo de Jerusalém, os samaritanos o adoravam no templo do Monte Garizim. Jesus supera o nacionalismo religioso, mostrando que Deus quer ser adorado na própria dimensão da vida humana, a própria vida dedicada ao bem dos outros, como a de Jesus. É o verdadeiro culto a Deus, a adoração em espírito e verdade. Como o Pai, Deus está presente na família humana e não quer que os homens separem religião e vida. Porque quando a pessoa diz assim, eu vou ao templo orar a Deus, está fazendo uma separação. Como se eu só posso orar a Deus Glória a no Deus, templo, Uhum, né? Então ele diz uhum. aqui que a própria vida dedicada ao bem dos outros, como a de Jesus, é o verdadeiro culto a Deus. Então, o verdadeiro culto a Deus não é no templo, é quando você se dedica ao bem dos outros. Aí, Uhum. esse é o verdadeiro culto a Deus, né? A adoração em espírito e verdade. E como o Pai, Deus está presente na família humana e não quer que os homens separem religião e vida. Porque ele temos que religião e vida tem que ser uma coisa Coisa só. só. Uhum. E a gente separa, né? A gente Isso. está em casa, agora eu vou no centro para rezar, para fazer meus trabalhos. É como se fosse uma outra coisa. E não é, tem que ser uma E coisa não é. só. Isso aí. Né? A religião tem que ser uma coisa só. Dentro da sua casa, É no na dia a dia. sociedade, é no trabalho, é na casa espírita. É uma coisa só, né? E é muito interessante isso quando ele fala, né? O verdadeiro culto a Deus é esse que a gente faz, né? No, na dedicação ao bem dos outros, não importa qual a tua religião. Porque tem gente que diz assim, a minha religião é que salva. Uhum. E ele diz que não, que o verdadeiro culto a Deus é a adoração espírito e verdade, como Jesus fazia. Novamente, o exemplo de Jesus. Uma vida dedicada ao bem dos outros. Segue o exemplo dele, faz isso. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Não importa se é na areia da praia, se é no mato, se é no templo, se é dentro de casa, se é na estrada. É isso aí. É interessante isso. Isso. Eu estou O lendo templo, no o caso, do Novo o templo é a Testamento. vida, né? Fala aí, Alberto. O templo é a vida, né? É a A vida, vida que a perfeito. gente tem no dia a dia de relações é o templo. Isso. É. E aí você cultua a Deus nos teus atos, no teu proceder. E a gente separa. A gente separa. A Isso gente aí. acha que Parece que tem um momento de ir a Deus e tem um momento de não ir a Deus, né? Quando é, tu diz, eu vou à igreja orar. eu só posso ir a Deus no Parece que templo. é de ir a Deus. E o restante não é de ir a Deus. Exato. Por E isso a vida que, toda é um momento. por isso que Paulo fala do templo, da igreja. A igreja é a assembleia, a igreja somos nós. A igreja não é quatro paredes e o telhado. Isso. E a gente ainda faz muito isso, né? Essa diferença. Eu estava lendo direto o texto de João, para depois nós voltarmos no texto da Amélia Rodrigues, onde a gente vai esmiuçando, tá bom? Então vamos lá. Peraí. Tá. Nisso chegaram os discípulos e se maravilharam ao vê-lo falar com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou o que procurava ou por que falava com ela. A mulher deixou o cântaro, foi à aldeia e disse aos vizinhos: Vinde ver um homem que me contou o que fiz. Será ele o Messias? Eles saíram da aldeia e acorreram a ele. Entretanto, os discípulos lhe pediam: Rabi, come.
ele lhes disse: Tenho um sustento que vós não conheceis. Os discípulos comentavam: Será que alguém lhe trouxe de comer? Jesus lhes diz: Meu sustento é cumprir a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra. Não dizeis vós que faltam 4 meses para a ceifa? Pois eu vos digo: levantai os olhos e observai os campos, clareando para a colheita. O ceifador já está recebendo sua diária e colhendo fruto para a vida eterna. Assim o celebram semeador e ceifador. Desse modo se cumpre o refrão: um semeia e o outro ceifa. Eu vos enviarei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes para tirar proveito de suas fadigas. É, Nessa... tem isso. Oi. Essa Bíblia que eu tenho, ela é como se Hum, fosse a do Peregrino, só que pequenininha. E ela hum, tem uma notinha referente ao versículo 27, 38 que você leu. hum. Ela diz assim, ó, com sua palavra e ação, Jesus realiza a obra do semeador. Todos os que fazem a experiência de Jesus partem para anunciá-lo, como a samaritana provocando a vida do povo. A vontade do Pai é reunir a humanidade em torno de Jesus e cabe aos discípulos continuar essa tarefa iniciada pelo próprio Jesus. Que aqui você vê que quando ela vai conversar, ela vai dizer, né? Ela deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Aí, aqui nessa notinha, diz que a vontade do Pai é reunir a humanidade em torno de Jesus. Foi o que ela fez. Ela foi até a aldeia, chamou o pessoal para se reunir junto de Jesus. Então, ele diz aqui, né? Cabe aos discípulos, que podemos dizer que somos nós, continuar essa tarefa iniciada pelo próprio Jesus, que é reunir as pessoas, conclamar as pessoas a se reunir em torno de Jesus. Então, a gente está fazendo esse estudo aqui. Né? Quando a Isso, gente faz esse estudo, a gente está convidando as pessoas para se reunir em torno de Jesus, como a samaritana fez. isso. É isso aí. Então, continuando aqui, o João, no versículo 39. Nessa aldeia, muitos creram nele pelo que a mulher contara, afirmando que lhe tinha dito tudo aquilo que fizera. Os samaritanos acorreram a ele e lhe pediam que ficasse com eles. Permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa das palavras dele. E diziam à mulher: Já não cremos pelo que nos contaste, pois nós mesmos escutamos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, transferiu-se daí para a Galiléia. O próprio Jesus havia declarado que um profeta não recebe honras em sua pátria. Quando chegou a Galiléia, o receberam os galileus que tinham visto tudo o que fez em Jerusalém durante as festas, pois também eles tinham ido às festas. Aí encerra aqui a parte de João, e essa Bíblia aqui também tem muitas observações que a gente Essa vai... pequenininha aqui também tem, é muito interessante, né? E é muito bom, Interessante, faz a não? gente entender muita coisa. Eu acho que a minha do É tudo. Peregrino também, só que é pequenininha. É só o Novo Testamento. É. Bom, então o que ele contava aqui, vamos voltar a Amélia Rodrigues. No primeiro parágrafo, a gente viu que os assírios, os povos exilados, todos aqueles que entravam em conflito, perdiam ou eram expulsos, iam todos esses para aquela mesma região, onde estava eh, os, os samaritanos, né? Onde eram os samaritanos estavam, porque naquela época, quando houve a cisão,
não é isso? As 10 tribos ficaram ao norte e 2 foram para o sul, é isso? Ao tempo de Esdras, como perdurasse a profunda cisão que tivera desfecho em 935 a.C., depois da morte de Salomão, um sacerdote de Sião. Peraí, deixa eu ler direito. Depois da morte de Salomão, um sacerdote de Sião, desligado do templo, erigira sobre o monte Garizim um santuário opulento para rivalizar com o de Jerusalém. É Então, é isso. bem parecido com o que acontece hoje, né? É, Um há grupo uma faz cisão. templo, que é maravilha, o outro também faz outro grandão para mostrar, né, que o templo da minha religião é maior que o templo da sua religião. Disputa, Isso né? aí. Arrasada pelos macabeus comandados por João Hircano em 181 a.C., fora, no 128, né? entanto, 100, desculpa, 128 a.C., fora, no entanto, reedificada por Herodes, que a denominou Sebaste ou Augusta. Num desfiladeiro de quase 600 metros de altitude entre Herbal e Garizim, olha só, gente, 600 metros de altitude no desfiladeiro, hein? Havia velha aldeia denominada Siquém, dorso, né? A autora espiritual diz que Siquém é o dorso. Deve ter mudado o nome, né? Mais conhecida, todavia, por Sicar. A cidadezinha histórica conhecera patriarcas e juízes, e vira Josué reunir o povo eleito para ali jurar fidelidade à aliança. Tem alguma parte de história aí que você queira complementar ou está tudo Não. explicado, né? Não. Então, nessa segunda parte, Amélia Rodrigues inicia assim. Então, saindo de Jerusalém no dia anterior, demandando a Galiléia, Jesus abandonara a estrada real, cujo traçado levava de Jericó e Betaneia. Vamos ver se a gente observa. Então, vamos lá. Opa! Jericó e Betaneia. Seleucia, Samaria. Não, não tenho muitos os pequenos, não. Pireia. Nossa, gente, é muito. Aqui, Cesareia. Cesareia Marítima. Tem as Citópolis. Não, aqui esse não. Um outro mapa que tem. Esse não tem, mas eu vou te contar. É uma. Agora ele vai para cá, né? Em direção à Galileia. Ele sai de Samaria, indo para Galileia, isso. Aí ele passa. Nossa Senhora. Eu fico estupefacta quando eu olho os mapas. Vamos lá. Esse não tem, sabe? É o outro anterior que eu vi. Seguindo o tranquilo curso suave do Jordão para galgar, então ele saiu do curso do Jordão e subiu as montanhas de Efraim, penetrando os limites da Samaria, evitados pelos nascidos em Judá. A vereda áspera e cheia de pedregulhos coloria-se de súbito com leondendros ondulantes que se alternavam com sicômoros desgalhados, por entre os quais, ao entardecer, ventos alísios refrescam o próprio Yahvé em seu jardim, como nos mostra a linguagem bíblica. As espigas douradas ondulavam ao vento morno da hora sexta. Então, hora sexta, a gente já sabe que é meio-dia. Só agora uma
a hora do calor, a hora sexta. Os judeus tinham. Eles faziam de forma diferente o tempo, contava de forma diferente do que a gente, né? É, eles iniciavam, o dia iniciava às 6 horas da manhã. Não, começava às 18 horas e ia até às 6 da manhã. E a outra parte era de 6 da manhã até às 18 horas do outro dia. Não é como a gente conta de meia-noite, né? Ao meio-dia, 12 horas, né? O deles era assim, de 6 da manhã às 6 de 6 da noite às 6 da manhã, depois de 6 da manhã às 6 da noite, era a segunda parte. Então, a hora sexta era o meio-dia, né? Bom, onde é que eu parei? Tá. A vereda áspera e cheia de pedregulhos coloria-se de súbito. Isso, como nos mostra a linguagem bíblica. As espigas douradas. Tá bom, vamos lá. As espigas douradas ondulavam ao vento morno da hora sexta, no imenso trigal esparramado pelo vale de Maquiné. O pó, acumulado ao longo da estrada serpenteante, entre cortes abruptos, macio como um dossel, levantava leves nuvens ao sopro do ar que desce do espigão de montanhas abrasadas. Então, eram umas montanhas, apesar da vegetação, né? Tinha muita areia, muita terra sequinha, levinha, que o vento levantava. E era muito quente. Imagina você subir e descer montanha, quente, naquele calorão. A gente já está falando da distância. Imagine debaixo do calor, né, abrasador. Do cimo dos montes, só aquele ventinho para dar uma refrescada, né, uma brisa, né? Do cimo dos montes via-se o mar de longe, àquela hora, por entre colinas esguias. O solo anfractuoso, quer dizer, o solo irregular, acidentado, tortuoso. Coleia, quer dizer, tipo assim, serpenteia, vai de um lado para outro, né? Vai coleando. E se contorce entre as montanhas até aplanar-se no vale viridente. Nuvens brancas e esgarçadas deslizavam pela amplidão do céu azul. É interessante, né, como é que ela descreve os locais, né? É com uma poesia, assim, com uma visão que parece que você estava. Aí você parece que está assistindo aquele, aquele ambiente. A jornada do Mestre e seus discípulos fora longa, cerca de 50 quilômetros. A garganta ressequida, o corpo cansado e coberto de pó, pedem linfa cristalina e refrescante. É algo mais que a gente quer tomar uma água fresquinha, limpinha, para poder descer assim, ó. Ai, dando aquele refresco. Ao chegarem às cercanias da cidade, o rabi assentou-se junto ao tradicional poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerando ancião e foram legados ao seu filho José, onde ficara sepultado. Então, agora eu pedi para abrir a Gênese. Gênesis, desculpa, não é a Gênesis do Novo Testamento, o livro Gênesis, do Antigo Testamento, perdão. Falei tudo errado, vamos já de novo. Não é a Gênesis, a Gênese não. É o Gênesis do Antigo Testamento, no capítulo 33, versículo de 17 e 18. Carmen, pode ler para a gente, por favor? Que eu vi você pegando. Tá bom, eu espero. Gênesis é logo no início do Antigo Testamento. Qual o capítulo mesmo que você falou? 33. 33. Não sei se vocês lembram quando a Rose fez aquele estudo
sobre o povo judeu, né? Uma breve história do povo judeu. Quando ela conta a história de Jacó e Esaú, então Tá. é por aquela parte que ele trabalha 7 anos para casar com uma das filhas, Sim, sim. Me com lembro. a É mais ou menos. Raquel. Aí o pai dela, da Raquel, enrola ele, leva a Lia, dá a Lia para ele. Ah, sim. E aí ele Aí espera depois. engana ele. Aí É. pede mais que ele trabalhe mais 7 anos para poder casar com a Raquel, né? Qual é Aí o. É é todo o. o capítulo trinta e Não, não, três 33 não, 17. Então, é Ai, capítulo, exatamente depois dessa parte. capítulo. É o capítulo 17 que você diz, né? Não, o capítulo 33, Ih, meu encontro com Deus do céu. Esaú. O versículo que é 17. Ah, tá bom. Agora acertei. Isso. É na parte do Vamos lá. encontro com Esaú, o capítulo trinta e Aham. três. Foi depois que Esaú começa a persegui-lo lá no deserto, procurando por ele, né? E ele vê, Tá. Jacó viu Esaú que avançava com 400 homens. Aí o que que ele fez? Repartiu os filhos, porque o que acontece? Não sei se vocês lembram, né? Aí ele com Lia teve 6 filhos. E a Lia deu a escrava dele para ele também. Então ele teve mais filhos com a escrava da Lia. Depois ele casou com Raquel, né? Aí Raquel não conseguia ter filhos. Aí ela deu a Eu a escrava dela. escrava. E a escrava dela também teve filhos com ele. Então, Ah, gente. depois Raquel conseguiu engravidar. Eu me Teve lembro filho, disso. teve o primeiro. Então, com esse primeiro filho, José, É, José. o- é o 17, né? Você quer que leia, né? Isso. Aí depois disso vem essa parte. Vai lá, Tá pode bom. ler. Então, vamos lá. Deve ser. Estou sentindo que é bem diferente do de vocês, mas tudo bem. Vamos lá. Tá. E Jacó partiu para Sucote É isso e mesmo. edificou. Não é esse? É. É isso mesmo. E edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Jacó, aí o título agora. Jacó chega a Siquém. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A Não, parte continua 19. Continua, continua. A parte do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, com 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. O meu está um pouquinho diferente, mas é basicamente a É o mesma sentido, coisa. né? Acho que fica É. diferente Aqui diz mesmo. que Sucote significa cabanas, tá? Ah, tá. A primeira parte. Por que que eu pedi para ler essa parte? Porque ele não disse aqui, ela não diz aqui que ao chegarem às cercanias da cidade, o rabi assentou-se junto ao tradicional poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerando ancião e foram legados ao seu filho José, onde ficara sepultado. É, aqui no Gênesis não diz do poço. Mas anteriormente, todo lugar que ele ia, que Jacó ia, ele furava o poço, mas sempre vinha alguém reclamar, dizer que aquele poço era dele. Aí ele saía, ia para outro lugar, furava outro poço, sempre alguém ia reclamar que o poço era dele, que ele estava se apropriando do que não era. Então ele fez assim e foi saindo de lugar em lugar, e todo lugar que ele ia, ele furava um poço, conseguia água. Então ele dizia que Deus estava com ele. Por isso que todo lugar que ele ia, ele conseguia água, e a pessoa que era invejosa, né, queria aquela terra porque não tinha conseguido achar água. Você vê a importância da água nessa região aí.
né? Imagina. Uma Nossa, importância muito grande, aquela secura muito toda. grande. É. Isso. E aqui só diz que ele comprou o terreno. Mas se ele comprou o terreno é dele. E depois a gente sabe que ele abriu um poço, tanto que foi chamado de Poço de Jacó. Porque ali, com aquele poço, ele sustentou, ele manteve todo o seu rebanho, toda a sua família, né? Seus escravos e tudo. E todo mundo se referia àquele poço, tinha com maior referência, né? Reverência, né? Tinha o maior respeito por Jacó. Os discípulos subiram à cidade para a aquisição de víveres e frutas. Isso a gente já leu lá em João. Enquanto Jesus aquietou-se em profundo cismar, perdido na paisagem colorida. Aí ela passa a outra parte. Passa para a mulher. Vamos ler só mais um pedacinho. A mulher samaritana. Cântaro ao ombro, mergulhada em íntimas inquietações, uma mulher desce ao poço sob o sol requeimante e a pino. Surpreende-se com o estranho olhar que lhe dirige o forasteiro judeu, que ali parece aguardá-la. E Jesus realmente estava esperando por ela, né? Atira, porém, o vaso sobre a água e recolhe o precioso líquido na bilha que repousa sobre o paiol. Sente-se intranquila, como se algo estivesse para suceder-lhe. Emoções desconhecidas tumultuam-lhe o espírito. Quando se dispõe a tomar o vasilhame e retornar ao lar, ouve: Dá-me de beber. Volta-se surpresa, dominada por estranhos e profundos ressentimentos. Como ousa aquele estrangeiro dirigir-lhe a palavra, atentando contra os costumes vigentes? Interroga mentalmente. Que homem é esse que se atreve a dirigir a palavra a uma mulher, sabendo-se que ninguém ousava fazê-lo na rua, mesmo que fosse a esposa, filha ou irmã? Ignorará ele essa regra comezinha, parte integrante dos deveres sociais? E Solerte retruca, com proposital ironia na voz, com que extravasa a própria amargura. Então, ela foi espertamente, né, diligentemente, rapidamente, ela foi sagaz. Ela, com total desembaraço, ela respondeu para ele: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? No vale, Maio cantava através de 1000 cigarras no trigal. A estrada deserta e silenciosa perde-se montanha dentro. Jesus conhece as dimensões que separam os dois povos, judeus e samaritanos. Não seria esta a única vez que ele provocaria escândalo, afrontando costumes odientos e convencionais. Tem uma mensagem a dar. Mensagem de conciliação e consoladora. Para isso, deixara propositalmente, olha só, para isso deixara propositalmente a estrada do Jordão e subir as serras. Programara aquele encontro desde antes. Aquela mulher, ele a escolhera para ser a condutora do seu aviso a Siquém. Responde-lhe então, sem aspereza nem revide, por conhecê-la talvez intimamente. Sua voz é cantante, compadecida. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Imagina, né? Vibrações incomparáveis estrugem no coração da mulher, ecoam, né? Retombam no coração da mulher. Guardava ânsias de paz
e não sabia como ou onde encontrá-la. Vamos parar por aqui, gente, tá? Vamos dar uma marquinha aí, guardando para a próxima. Semana que vem é? Gente, a gente já está no final do mês já. 29, 29. 29. Caramba. Então, ele já. Por que que Jesus foi para lá, para Samaria, no meio daqueles pagãos, né? Daquelas pessoas que eram odiadas pelos judeus, as pessoas que eram sempre colocadas a. Porque ninguém queria saber deles, né? Principalmente porque todo mundo junto ali, as culturas, as religiões se misturaram. Nossa, Será que Jesus ia passar? Ele não disse que ele veio para os doentes, né? Ele não ia passar ao largo, né? Claro que ele ia lá. É claro que ele ia. Que ele veio para todos, né? Principalmente esses, os desprezados. Ah, é muito bom, né? A Amélia Rodrigues realmente tem uma forma de contar muito bonita, muito. Gente, eu vim cheia de livro, mas vou voltar. Agora, Denise, é interessante Ah, também, né? hum, Essa projeção da visão de Jesus, né? Porque ele, ele, ele é óbvio que deve ter acionado ela a vir ao poço para ver esse encontro. E aí ele queria transformá-la em mensageira lá para Siquém, né? Então isso. é impressionante a capacidade de Jesus, a projeção dele, Isso. né? Ele Ele realmente é o sem homem lá conhecê-la do já alto da colocou montanha. tudo sobre ela. É impressionante a amplidão da percepção de Jesus. É uma coisa Isso, impressionante. porque ela estava realmente irrequieta, era uma coisa que estava incomodando a ela, o próprio modo de agir, né? Então, E ele quando ele procura fala com as justamente aquela palavras pessoa. doces, ela sente a vibração, né? Toca nela, né? Isso aí. Então, são Ela já estava passagens pronta, já assim estava que, pronta, já estava pronta pois para é, e ir com ele. demonstra a, como Jesus era magnânimo, né? Como era grandioso, né? É, Ele nossa. fazia, ele criava encontros sempre com um propósito maior, que é o caso, né? Uhum. Então, muito bacana. Muito bacana mesmo. E a Era um gente. ser que vivia mesmo no espírito, né? Ele era o Cristo, ele tinha a consciência crística. Então, a projeção dele, a visão dele é incrível, é incrível. E hoje a gente tem esse ser a nos amparar e cabe a cada um essa sintonia com esse ser maior, né? Exatamente. Cabe a nós nos elevarmos para conseguirmos absorver tudo isso que ele trouxe, porque não. Gente, claro que para ele, né, 2000 anos e 24, 2024 anos, né? Não é tanto, né? É pouco, mas você vê o tempo que a gente leva para amadurecer, né? Para poder compreender essas verdades, né? Olha, tem gente que já É, compreendeu aquela época, né? Então é a época que a gente está preparado, que está pronto mesmo. Aí vai chegando e a gente vai absorvendo. Então, gente, vamos encerrar aqui, isso já são 18h24, para poder a Rose ter tempo de converter, para pegar a palestra, tá? Então, vamos encerrar fazendo uma pequena prece, sempre agradecendo ao nosso Pai Celestial
pelas oportunidades que a gente tem de fazer a pesquisa, de estudar, de procurar se esclarecer. E nada melhor do que a gente ter em mãos todas essas fontes que nos esclarecem, nos iluminam, fazem com que nós possamos sempre nos melhorarmos. Então, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Francisco de Assis, querido amigo, que nos dá essa oportunidade. Graças a Deus. Companheiras, amanhã o técnico vai vir aqui ver o meu computador, né? Para ver esse problema de Zoom, isso tudo. Então, eu não vou poder participar, porque ele marcou a parte da tarde. Então, os 2 estudos de amanhã, eu não sei se vai dar tempo, porque vai depender dele. O tempo que ele vai levar para poder acertar as coisas. Carmen, você faz a leitura do Prepare a Prece? Tá legal, Alberto. Legal. Vamos encerrando. Espero que eles